Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o evangelho segundo a palavra, certo? Hoje a gente vai falar sobre como vencer a luxúria, certo? Como vencer a questão, do sexo antes de casamento, que é errado, não é? E antes de a gente começar, não se esqueça, já deixa o like pra fortalecer já, aperta em republicar o vídeo pra aumentar o alcance e pra salvar também pra aumentar o alcance, aí você vai estar ajudando a espalhar o evangelho, certo? Antes da gente começar também, vamos dar toda a honra e glória ao Senhor, justo juiz, criador do céu, da terra e de todo o universo, e nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz para que fossemos salvos, certo? Como eu peguei e falei, hoje a gente vai falar como vencer a luxúria. E por quê? Nós estamos num momento aí da humanidade que as pessoas vivem através da luxúria. Já sexo ficou desregrado hoje em dia, antes do casamento, questão de pornografia também, e agora eu vou ler pra vocês alguns versículos, porque todo ensinamento que a gente tem que passar tem que ser segundo o quê? Segundo a palavra. Se você vê alguém que quer passar um ensinamento que não é segundo a palavra, fique um pouco com o pé atrás, porque Jesus Cristo já deixou tudo que precisávamos através das suas palavras, até porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Significa que o quê? Que toda palavra deriva e vem de Jesus Cristo, certo? E aqui, ó, em 1 João, capítulo 2, versículo 16 a 17 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em Tiago 1, capítulo 14 e 15 fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Aqui pega e fala o quê? Que cada um é tentado pelos próprios prazeres da própria mente que a pessoa fica alimentando. E quando isso acontece, certo? Dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado, você fazendo um ato, ele gera a morte. E a morte o quê? A morte espiritual, não é a morte física. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Você não ouve mais a Deus, você pode rezar, você pode orar, no caso, né? Você pode tentar ali, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você tá no pecado, certo? Mas também, vale lembrar que o quê? Em Isaías, capítulo 55, versículo 7 diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então quer dizer que o quê? Que é o fim? Não. Como é que a gente acabou de falar aqui, de ler em Isaías, por mais que você esteja nessa situação, seja afastado de Deus, não consiga ouvir a voz de Deus, volta, tá escrito aqui em Isaías: voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então Deus, ele sempre perdoa nós. Cabe o quê? A gente chegar, buscar o perdão e buscar, certo, ter a comunhão com Deus. E por que eu falo isso pra vocês? Porque eu sou santinho? Porque eu sou o melhor de todos? Não. Aqui eu vou ler pra vocês aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 16 diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna, certo? E também por que você não deve pegar, sair fazendo sexo adoidado com várias pessoas, certo? Agora a gente vai pegar e tá explicando o porquê disso. Quando você pega e faz sexo com uma pessoa que não tem a intenção de casar, certo? O que acontece? Você acaba gerando um pacto de sangue e também um pacto de alma, certo? Jesus Cristo, quando ele pegou e veio, por que ele teve que fazer ali o sacrifício de morrer na cruz, certo? E depois ressuscitar? Porque a partir do momento que ele morreu, foi feito um pacto de sangue, certo? O sangue dele derramou na terra e ele pegou e tomou, vamos dizer assim, na mão dele, certo? A escritura da terra, porque aconteceu com o quê? Lá no começo, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal, certo? Que daí simboliza ali também um sacrifício, né? O sangue do animal, e cobriu Adão e Eva com as vestes e colocou ele na terra. A partir daí, a escritura da terra, ela passou de Adão e Eva, que Deus tinha dado para Adão e Eva, passou para Satanás. Agora Jesus Cristo, quando ele veio e fez esse sacrifício, a escritura da terra voltou a passar de volta para Jesus. Tanto é que o que? Antes de Jesus vir, era só ali os sacerdotes que conseguiam falar com Deus e os profetas. E através dos profetas, Deus pegava e passava as coisas para as outras pessoas. Agora, quando Jesus voltou e teve o sacrifício dele, nós tivemos essa reconexão com Deus. Tanto é que Jesus fala: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, certo? Que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Ele deixou pra gente, então agora ele tá com a gente aqui o tempo inteiro, a todo momento, certo? Quando a gente tem essa comunhão com Deus, certo? E aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala o quê? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles tornarão uma só carne. Então quer dizer que o quê? Eles tornaram uma só carne. O que quer dizer eles tornaram uma só carne? Quer dizer que eles casaram, que nem Adão e Eva lá, casaram no civil? Casaram no casamento religioso? Não. Quer dizer que eles fizeram sexo ali e Deus, como era uma união sagrada, uma união de Deus, certo? Eles pegaram e se tornaram uma só carne. Quando você pega e faz desregrado, certo? Uma aliança, certo? Um sexo antes do casamento, ou um casamento, que eu falo sempre aqui, não é em si do ato religioso em si, mas é na questão da você e a pessoa ali estiverem no propósito com Deus de criar uma família, e viver vocês dois juntos. Quando é um que a pessoa fala sexo casual, que só quer fazer pra satisfazer os próprios desejos, entendeu? Daí, beleza, não é uma aliança que tem Deus no meio, então eles se tornaram uma só carne, não é um pacto com Deus no meio, então é um pacto das trevas. Normalmente, aí, se você é o tipo de pessoa que tem paralisia do sono, muitas vezes dependendo da depressão, dependendo da ansiedade também, muitas coisas se advêm por conta disso, entendeu? Você faz pacto nas trevas, você não faz pacto na luz, você não pede direcionamento de Deus, entendeu? Então, difere do relacionamento. Em Efésios 5, 31, versículo 31 e 32 também diz isso, ó: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E agora eu vou ler pra vocês aqui também, ó, pra vocês entenderem aqui, ó, porque não se deve fazer sexo antes de ter a certeza, certo, que é uma pessoa de Deus, que é uma união abençoada por Deus, certo? Mateus 19, capítulo 19, versículo de 1 a 12, diz assim, ó: o divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem... Aqui daí indifere, é homem e mulher também. É permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Olha o que ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador
Criador, nosso Deus, nosso Pai Celestial, os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa, certo? Porque o que Deus uniu, ninguém separa, porque existe um laço de um pacto de sangue, um pacto de alma, e Deus tá ali no meio também. A partir do momento quando as pessoas pegam e fazem as coisas sem o direcionamento de Deus, aí que a vida começa a desandar, e a vida não vai pra frente, certo? Que eu falei, a pessoa tem pânico, ansiedade, depressão, tem paralisia do sono, certo? Porque é tipo aquilo, é uma aliança, é um pacto de sangue, vocês estão ligados, vocês são uma só carne, então é o que estava escrito. A partir do momento que vocês quebram essa aliança de Deus, vamos dizer assim, quebram a aliança, o pacto de sangue ali tá em conjunto, vocês estão em conjunto ainda. Então se uma pessoa for e se relacionar com uma pessoa, outra for e se relacionar com outra pessoa, o que acontece? Se a outra pessoa tiver demônio, tiver coisa do tipo, tudo que afetar você vai afetar também o seu ex, que no caso, né, seu marido lá, sua mulher. Por quê? Porque vocês estão unidos por um pacto de sangue, não é uma brincadeira. Por que tá escrito aqui, ó? Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa, ninguém separa. Por quê? Porque é justamente por conta disso, entendeu? E vamos continuar aqui, versículo 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Não porque é do agrado de Deus. Mas, terminando agora, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher ou mulher que se divorciar de homem, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de acertar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram assim feitos pelo homem, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, aceite isso, aceite. Então, como vocês viram aqui, não é brincadeira, galera. Você não deve dar olhos pra luxúria, certo? E também, como a gente frisou aqui, Deus, ele é soberano pra sempre perdoar a gente, certo? Perdoar. Só que o quê? O perdão de Deus significa que a lei muda? Não. A lei que nem Jesus Cristo veio falou que eu não vim pra mudar a lei, eu não vim pra tirar um ponto, uma vírgula, a lei vai se manter até o final, mas eu vim pra aperfeiçoar a lei. Então tudo que as pessoas falam fora da lei, fora da palavra, galera, não acreditem, certo? Por isso que é instruído que o quê? Que o cristão, que é aquele que acredita em Deus, em Jesus Cristo, leia a Bíblia, certo? Porque tudo que vocês precisam saber está na Bíblia. Então é mais ou menos isso. Deixa esse vídeo pra vocês. Como eu sempre deixo Mateus aqui no final, né? Sempre falo o versículo de Mateus que o quê? Se você tá com dificuldade, não acredita em Deus, tá passando por perrengue na vida, e Mateus pede e fala o quê? Peçam e receberão, busquem, encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Então se você pedir, você vai achar, se você buscar, você vai encontrar, e se você bater a porta, ela vai ser aberta, você vai entrar e ser junto com Deus, com Jesus Cristo, ele vai estar com você, certo? Então mais ou menos isso, chegamos no finalzão do vídeo, que Deus abençoe, multiplique, frutifique você, sua família, certo? Dê discernimento, esperança, sabedoria, restauração pra vocês, pros casamentos, como eu li aqui pra vocês, certo? Restauração polares de vocês, em tudo, não tente restaurar com a própria mão de vocês, busquem a Deus, certo? Busquem a Deus, e o demais vai ser acrescentado na vida de vocês, certo? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, não se esqueça, curte, aperta pra salvar aí, aperta pra publicar pra aumentar o alcance para o evangelho, tamo junto.